Não, cara, ó, eu respeito o viajante, tudo que você falou, apesar de discordar, mas esse ponto específico eu não respeito não, cara. Você falou merda assim grandão. Vamos lá. Nesse vídeo eu vou provar que o viajante está completamente errado na concepção dele acerca de concurso público e de servidor público. E deixar também registrado um recado a todo mundo que vive falando merda sobre concurso. Principalmente essa galera intoxicada de ideologia liberal, neoliberal, escola austríaca, enfim, tudo isso aí no pacote. Mas é importante que eu diga que o debate aqui é puramente ideológico. Eu respeito muito o trabalho do viajante, inclusive eu consumo muito conteúdo do YouTube sem mimimi, tem me ajudado muito a construir os meus canais darks. Esse daqui é apenas um, eu tenho outro, pretendo criar mais. E se eu criei esse canal da forma que eu criei, foi porque eu consumi o conteúdo dele e eu discordo ideologicamente dele, mas respeito muito o trabalho que ele faz, sobretudo no que tange a YouTube. Mas o trabalho dele também como viajante tem o meu respeito. Só tem discordância, muitas discordâncias, mas tem o meu respeito pela qualidade e pela seriedade do trabalho dele. Terminada a rasgação de seda, vamos começar o puta que pariu. Merda. Bom, então nesse vídeo aqui, eu peguei um comentário que possui mais argumentos sobre o tema e vou refutar esse comentário ponto a ponto. E é claro, como eu disse, se você puder me refutar em cada um desses micropontos, por favor, faça um vídeo sobre isso e eu vou adorar saber a sua opinião. Então Então, tô fazendo. vamos lá, pessoal. O comentário em questão é esse aqui, ó. Como você pode ver, mesmo no Vou adiantar. saúde é um lixo. Tá, deixa eu voltar um Ele é escravo pouco. Gold, pois ele trabalha para a maior empresa, a maior e pior empresa do Brasil, que é o Pronto, Estado. que é o Estado. Aqui tem a primeira discordância do pensamento do senhor, o viajante. Bem, o Estado é uma empresa? Não, o Estado não é uma empresa, pô. O Estado é um ente que serve à sociedade. Uma empresa, ela tem obrigação para se manter viva, inclusive, de dar lucro. O Estado não. E não entender isso faz com que a gente não entenda qual é o papel que o Estado tem que cumprir. E o Estado tem a obrigação de dar lucro? Não. O Estado, ele tem a obrigação de organizar e servir a sociedade. A Petrobras, por exemplo, ela não tem uma obrigação de dar lucro. Quem exige o lucro na Petrobras são os acionistas minoritários, porque o Estado é o majoritário e é bom que tenha lucro na Petrobras, só que o maior interesse da Petrobras não tem que ser esse. Tem que ser servir a sociedade. Então, servir a sociedade com o core do seu serviço, da sua habilidade, seja extração de petróleo, na verdade, é geração de energia, de modo geral. Mas isso eu estou falando de uma empresa específica, poderia ser qualquer outra, mas o Estado, de modo geral, ele não pode ser visto como uma empresa. E ver o Estado como uma empresa é não entender o caráter desse ente e não entender como que os seus funcionários devem agir. Que aí vem uma coisa que ele vai falar lá na frente sobre o funcionário público ele não ser rentável. Aí, continuando o vídeo, ele vai dizer que o Estado oferece é um lixo, enfim, deixa eu botar aqui o vídeo. Tudo que o Estado tenta me oferecer é um lixo. Educação é um lixo, saúde é um lixo e segurança é um lixo. Existem Bem, eu até concordo com isso, mas o que o Estado oferece é um lixo ou está sendo um lixo? Historicamente, a gente vai ver que a educação pública, por exemplo, já foi muito boa no Brasil. Inclusive, era muito melhor do que as escolas particulares. As universidades públicas, elas são melhores do que as universidades particulares. Tá tendo algum equilíbrio aí no curso de medicina, por exemplo, apesar de que tem muita esquina que não presta, que está oferecendo curso de medicina, mas o Estado ele pode oferecer um bom serviço. Agora, que tipo de Estado é pensado para o Brasil, para a realidade brasileira? Tem que ser feita uma análise histórica e sociológica sobre isso, porque o Estado por si só não é um ente maligno, um ente do mal, como o próprio viajante coloca no vídeo dele. Ele chega a falar, ele traz uma análise do Hobbes lá, do Leviatã, porque o Leviatã fala essa entidade maligna, o Satã, o mal.
Esse olhar tão simplista, ele não dá conta de analisar a complexidade do que é o Estado inserido na realidade concreta, esse mundo real que a gente vive. Olhar o Estado como bem e mal, como, o próprio cristianismo coloca Deus, diabo, ou como a gente sempre aprendeu nos filmes e nos desenhos que, o quem é do bem e quem é do mal. Não, o Estado não é do mal e nem é do bem. O Estado, ele é um ente que pode ser controlado por forças políticas que têm interesses próprios, interesses de classe, interesses específicos, nacionalistas ou entreguistas. Tudo isso tem que ser olhado. Então, há muito mais do que só o Estado é do bem, o Estado é do mal. Esse é um olhar, assim, até um pouco, inocente, né, meio, sabe, aquele olhar puro de menino. Pessoas que acham que o Estado deveria ser mínimo, que o Estado deveria fazer pequenas mudanças na sociedade, Aqui ele vai dizer que o Estado deveria ser abolido completamente, enfim. Vou para a próxima pauta. ou diminua. Se você trabalha para o Estado, você quer que o Estado aumente, afinal, o seu dinheiro vem do Estado. Você acaba Eu não anotei sobre isso que ele falou não, mas vou colocar aqui para fazer um comentário. sendo empresa do mundo, tá? Mas por que eu falo que o funcionário público é um escravo gold? Porque só você trabalhar na pior empresa do Brasil não te faz um escravo. O que te faz um escravo é o fato de que, enquanto você está tentando entrar no funcionarismo público, ou depois que você já passou no funcionarismo público, você tem uma tendência de achar que o Estado é bom. É aquela conta básica simples. Se você trabalha O Estado é bom. O Estado não é bom nem ruim. O Estado ele pode agir de forma a prejudicar determinado interesse de classe, determinado interesse nacionalista ou não. para o Estado, você quer que o Estado aumenta ou diminua. Se você trabalha para o Estado, você quer que o Estado aumente, afinal, o seu dinheiro vem do Estado. Você Pô, viajante, eu sou funcionário público, cara, e eu não quero mais imposto não. De verdade. Mas a vida não é um morango, né, irmão? E aí, se a gente analisar, o objetivo das empresas, a gente entende a diferença de uma empresa pública para uma empresa privada. E por que é necessário existir empresa pública e esse, entre aspas, aumento do Estado. Vamos pegar o exemplo do correio. Os correios, têm uma função estratégica no país. A função não é só entregar a carta. Os correios, ela é uma empresa de logística. Então, as empresas privadas de logística, elas querem ficar com o filé do Brasil, aonde acontece movimentação de dinheiro. O interior do Sergipe, interior do Alagoas, o interior do Pará, esses lugares, quem realiza a logística nesses lugares são os correios, irmão. Então, assim, o aumento e a diminuição do Estado, ele não pode ser visto apenas por um prisma ideológico, com o que está escrito em alguns manuais. Não. Tem que ser analisada a realidade daquele lugar onde a gente está analisando. Isso daqui não tem nenhuma visão comunista, isso não tem nada a ver. Isso daqui é nacionalismo. Isso é uma perspectiva de nacional desenvolvimentismo. Como é que uma nação ela se desenvolve como uma potência mesmo, eu estou falando potência capitalista, não estou falando de socialismo, comunismo nenhum não. Como que ela se desenvolve se ela não tem empresas para poder dar conta das suas necessidades estratégicas? E é óbvio que eu estou falando de empresas públicas. Nenhum país que tem um compromisso com o seu desenvolvimento deixa áreas estratégicas na mão de empresas privadas. Se a gente está falando de diminuir o Estado, de privatizar, numa lógica onde empresas de fora ou até do país assumem determinado serviço para poder lucrar em cima daquilo, irmão, eu quero que o Estado aumente. É óbvio que o serviço público ele é extremamente problemático, mas, como eu disse, o serviço público, ele por princípio, ele não tem a obrigação de gerar lucro. Uma empresa tem. Então, se a empresa ela precisar cagar todo o serviço para poder gerar lucro, ela vai cagar. Faz parte do DNA dela. Uma empresa pública, não. Uma empresa pública ela pode ser pressionada a prestar o serviço público bem prestado, ainda que não esteja gerando lucro.
Você não deixou de ser escravo porque você ainda está trabalhando para o Leviatã, para a entidade maligna, mas você tem um status a mais. Então é daí que vem escravo Gold. Como saúde, segurança e educação, esse é um ponto que você pode me refutar? Eu acho que não. Na verdade, sim, né, dá para refutar sim. O Estado, o que ele oferece é um lixo ou o que está sendo ofertado é um lixo? Mais uma vez eu pergunto. Se você tem uma nação onde o Estado ele serve ao propósito de desenvolvimento nacional, que vai ser prestado, vai ter qualidade ou não, ele tende a ter qualidade. É uma nação que tem um projeto, e esse projeto ele é aplicado por um Estado que tem o objetivo de fazer esse projeto acontecer. Não é um estado onde vários mafiosos fazem parte, para utilizar a expressão que você usou, um estado cleptocrata. Não, eu não estou falando disso. Estou falando de um estado onde pessoas verdadeiramente nacionalistas, elas estão dirigindo aquele ente. Pô, é muito provável que o exemplo, a gente tem um exemplo, a China é esse exemplo. Esse é o primeiro ponto. Outra coisa que o cara comentou é o seguinte: escala 4x3, sem ninguém pressionando ou ameaçando te mandar embora. Ele acha que isso tá uma maravilha, ele acha que isso é muito bom. De fato, se você é um vagabundo em potencial, se você é um desocupado e um preguiçoso, se você é aquele cara que só faz peso na terra, realmente esse estilo de vida é satisfatório pra você. Porra, pegou pesado, caralho. Vagabundo. Porra, o cara trabalhar 4x3 é vagabundo, velho. Oxi. Bom, quem consegue aumentos de 20, 40%, 100% no ano é só a nata, só políticos. Escravo Gold não tem essas regalias, cara. Você não tem auxílio paletó. Escravo Gold é engraçado. Mas o salário não reajusta com a inflação real, verdade. Ele tá completamente certo nisso. Só que é importante analisar que o concurso público ele fecha duas portas: a porta da pobreza e a porta da riqueza. Então, eh, o concurso público, ele não deve ser entendido como um passo para a riqueza. Você passou, pronto, resolveu os seus problemas todos financeiros no sentido de você zerar o game. Não. Se a sua intenção é enriquecer, não, esse não é o caminho. Agora, eh, se a sua intenção é tirar a barriga da miséria, puta merda, o concurso público ajuda pra caralho. Então uma coisa que pode ser feito é, depois que o cara tirou a cabeça da lama, saiu da merda, ele pode usar o concurso público como trampolim para o cara ter um negócio lucrativo, para gravar vídeo para o YouTube, para fazer o que quiser. É claro, essa é a minha perspectiva, é como eu vejo. Pode ser que o cara queira só viver a vida na média, de boa, tranquilo, sem ficar se preocupando com porra de enriquecer, porque a vida não é só isso não. A vida não é só ganhar dinheiro não, a vida também é curtir, velho. E, quer dizer, o cara não consegue curtir com um dinheirinho, você falou de 3.000, R$ 5.000. Com R$ 5.000 ninguém é rico com R$ 5.000, mas o cara consegue levar uma vida tranquila com 5.000 conto. É claro, a vida é muito melhor se você tem 10, é muito melhor se você tem 20.000 por mês, é muito melhor se você tem 30.000 por mês, na minha perspectiva, sob a sua perspectiva. Mas para um cara que empacotador que ganha um salário mínimo e o cara começa a ganhar 5 conto, e o cara não quer mais porra de estudar, nem abrir negócio, nem nada, ele só quer curtir a vida, porra, tá bem, tá de boa, tá tranquilo. Eu acho que dá pra curtir a vida nesse sentido. E aí tem um outro ponto que é sobre o salário não ser reajustado com inflação real, que isso só é verdade se a categoria ela tem um sindicato fraco. Porque se tem um sindicato forte, não precisa ser do andar de cima não. É só conseguir pressionar o suficiente para que o Estado ele reajuste de maneira muito significativa. Durante um bom tempo, as polícias militares, hoje em dia bem menos, mas faziam greve. Pô, a greve da polícia militar, meu irmão, a cidade vira faroeste. E aí o Estado, ele queria logo, o quanto antes, fazer
uma negociação, e fazia uma negociação geralmente muito boa. Hoje já não tem tanta força, porque quase todos os sindicatos hoje são fracos, mas a história não é uma constante, a história ela tem reviravoltas. Então pode acontecer dos sindicatos voltarem a ser, instrumentos fortes das categorias dos trabalhadores, servidores públicos inclusive. Você entende isso? Ou você não consegue entender? Nesse jogo de xadrez, você é o peão. Você não é o bispo, você não é o cavalo, você não é a torre, você é o peão. O rei consegue Tá bom, viajante, entendi que eu sou um bosta. Continue. um reajuste conforme a inflação. Por que será que, para os políticos, o reajuste é de 20, 30, 40% e o seu é de 3%, 2, 5%? É óbvio, porque eles sabem qual é a real inflação. Quem não sabe é você. Eu até sei, o problema é que meu sindicato é fraco. Se eu tenho um sindicato forte, eu quero ver. Bom, outra coisa. As pessoas estão estudando anos para ser funcionário público na Venezuela e na Argentina? Não, por quê? Porque não adianta ser funcionário público para quem ganha em moeda fraca. Você não tem estabilidade financeira. Eu concordo com o viajante nessa, só que eu concordo com a conclusão dele. Eu concordo com a conclusão, a premissa dele é falha. Por quê? Bem, ele parte do princípio de que o Brasil vai se tornar uma Venezuela ou uma Argentina. Isso é óbvio que pode acontecer, mas a probabilidade é pequena. Eu ia falar muito pequena e talvez eu esteja sendo muito otimista com o Brasil. Não muito pequena, é pequena, analisando, claro, a reserva que o Brasil construiu em dólar. O Brasil tem 365 bilhões de dólares em reserva. A Venezuela 14 e a Argentina 10. Então, meu amigo, o Brasil ele tem gordura para se sabotar até se transformar numa Venezuela. É óbvio. Pode se sabotar e destruir toda essa reserva que construiu? Claro que sim, eu não duvido não. Ainda mais com o Congresso que a gente tem, com o Judiciário que a gente tem, com a ascensão de candidatos ao executivo que a gente tem. Vai dar trabalho destruir o Brasil. Deixa eu ver lá que eu tenho outras coisas para poder comentar. É pior do que ser caixa de supermercado no Brasil. Você pode me refutar em relação a esse comentário que eu fiz? Novamente, você não pode me refutar. Porque essas coisas são fato, cara. Não é que eu posso te refutar, não é uma questão de te refutar, é que você está errado. Você está errado na sua premissa. A sua conclusão é uma conclusão coerente, eu concordo com você. Ser funcionário público na Venezuela com a inflação lá em cima não é muito vantajoso, apesar de que a história do Brasil é uma história que eu acho que isso aqui, anotei. O período de hiperinflação no Brasil, ser servidor era uma puta de uma vantagem, porque, bem, era ruim para todo mundo. Ali, década de 90, 1990, era muito ruim. Agora, uma coisa é você estar em uma empresa correndo risco de ser demitido, eu estou falando do CLT, e outra coisa é você ter a sua estabilidade. E sendo um servidor estável, por mais que o seu dinheiro esteja depreciando, você não está desempregado. É óbvio. Eu não estou falando aqui de cenários muito otimistas, não. E um país em hiperinflação, meu amigo, todo mundo sofre. Exceto os do andar de cima, esses aí não. Mas o restante da população, os 99%, vão sofrer. Todos, seja servidor público ou não, seja dançarino do TikTok ou não. Se bem que aí eu tenho que concordar com você. O cara provavelmente vai estar ganhando em dólar se não tiver o mundo todo desestruturado, for uma coisa especificamente da economia brasileira, aí o dançarino do TikTok talvez não esteja tão mal, porque ele vai estar ganhando em dólar. Essas coisas são fato. Você até pode ignorar os fatos, mas você vai ter que lidar com essas consequências. O outro argumento foi: até a água bater na minha bunda, ela já afogou muita gente antes. Esse é um bom argumento. Só que é o seguinte: é mentira. Quando a hiperinflação chegar, eu tô avisando, a hiperinflação vai chegar. Ela vai chegar. Quando ela chegar,
Eu vou esse youtuberzinho que vocês estão vendo aqui, tá? Esse youtuberzinho. Eu vou reajustar o valor dos meus serviços e produtos conforme a inflação. Se eu vejo que os produtos na prateleira do supermercado eles estão subindo 30%, ora, as minhas publicidades, tudo que eu vendo, tudo que eu ganho, eu vou subir o valor conforme eu estou vendo o preço. Se tá subindo tudo 30%, eu aumento o valor de tudo 30%. E assim eu consigo sobreviver. Cara, não sei como que você analisa as coisas de maneira tão isolada e não vê um problema nisso. Porque com a hiperinflação, todo mundo quer CNPJ, aumenta o preço. Beleza, isso é verdade, mas e aí pronto, pum, acabou, resolveu o problema. Não, não resolveu o problema. A hiperinflação está atacando todo mundo. Se o preço está alto, as pessoas vão comprar menos e as pessoas o poder de compra, ele é menor. Então, há um problema estrutural na economia. Não é uma varinha de condão que você vai aumentar o preço e vai continuar tendo o mesmo padrão de vida e o funcionário público não pode aumentar. Não, não é sobre isso, amigo. Não é sobre isso, é sobre uma lógica econômica onde, independente de você aumentar ou não o preço, seu poder de compra, ele vai diminuir, óbvio, aí, vai diminuir menos do que de quem não consegue reajustar. Sim, é verdade. Só que essa não é a resolução dos problemas. Esse problema específico, ele não pode ser resolvido individualmente. A hiperinflação não é um problema a ser resolvido individualmente, aumentando o preço, não é isso. Essa não é a solução, é uma solução coletiva, é uma solução, inclusive, vinda do Estado. Então, claro que não, a hiperinflação ela desaquece a economia e todos, exceto os do andar de cima, como eu falei, sofrem. Não só servidor público. Então, se dá o exemplo do pedreiro que vai cobrar mais. Então, o pedreiro pode até cobrar 50% a mais, mas a moeda valendo menos, com os materiais mais caros, a tendência é ter menos obra para ele fazer. O pedreiro vai ficar mais pobre junto com toda a população, amigo. Não tem jeito. Hiperinflação não se resolve aumentando o preço não. Porra, parece até piada. Parece até que você colocou isso para testar a inteligência de quem está assistindo. Porra, como é que você resolve a hiperinflação aumentando o seu preço e acha que: "Não, eu tô melhor do que o servidor público, porque eu tenho condições de aumentar o preço". Então aumentar o preço numa sociedade onde ninguém pode comprar? Boa merda. Aí você fala que funcionário mama, porra é essa velho? Lá ele velho, não viaja não viajante. Porra é essa funcionário mama irmão? Funcionário mama porra nenhuma, lá ele. Oxi. Não, isso aqui eu vou deixar você falar porque eu quero comentar. O pedreiro faz a mesma coisa. Se o pedreiro vê que as coisas estão ficando 50% mais caras, o que o pedreiro faz? Público? Ele faz o quê? Inventa isso, é o próprio Estado. O próprio o salário dele, que é fixo. E o funcionário público? Ele faz o quê? O funcionário público mama. Porque quem aumenta o Lá salário ele. dele, que é fixo, a tal estabilidade, quem aumenta isso é o próprio Estado. O próprio vilão que causa a hiperinflação é o cara que não aumenta o seu salário conforme a inflação que ele causa, tá ligado? É por isso. Ó, primeiro que o Estado não é vilão de porra nenhuma. O Estado pode ser o pivô da hiperinflação, mas ele pode não ser também. Se a gente está falando de uma impressão de dinheiro, ela por si só não é um problema. Ela é um problema dentro de uma lógica com outros problemas. Por exemplo, a inflação ela pode ser por alta demanda e com essa alta demanda, se tiver impressão, aí pode ser problemático. Se a gente tem uma hiperinflação que pode ser também causada por aumento dos custos, como por exemplo essa guerra que está acontecendo aí agora do Iraque, teve a guerra lá do Iraque, quê? Do Irã, a guerra que aconteceu, que começou com a Ucrânia, tudo isso elevou o preço do petróleo, isso acabou chegando na bomba de combustível, que vai para o diesel, vai para os alimentos, enfim, aí tudo encarece, sobe, isso é inflação. Mas qual é a culpa do Estado nessa inflação? E sim, isso pode se transformar numa hiperinflação e pode ter erros de governantes utilizando a máquina pública, a máquina do Estado, para potencializar esses erros. Mas não necessariamente é um erro do Estado, irmão. Isso aí é uma visão muito míope da economia.
uma visão muito simplista da economia. Não existe só uma razão que vai causar hiperinflação. O vilão, o grande malvadão, o Estado, ele imprime dinheiro para pagar os funcionários e isso causa hiperinflação. Ah, qual é, velho? Qual é? Porra, você só leu a escola austríaca? Tá parecendo. Só leu isso? Aqueles panfletos? Tu é escravo, porra. Você pode me refutar quanto a isso? Obviamente, não, porque não tem como refutar coisas que são reais. Tem uma pirâmide social, e quanto mais baixo você estiver, mais risco você corre. Cara, esse é o único argumento que eu concordo. Quanto mais baixo na pirâmide social você tiver, mais risco você corre. Mas qual que é a diferença aqui entre os meus e os seus? Espera aí. Os seus e os meus, né? Eu sou do lado do cara lá. Cara, vale a pena fazer parte do roubo legalizado? Deixa eu colocar aqui o vídeo para poder todo mundo A ver. diferença entre os meus é que eu não acho que vale a pena eu fazer parte do problema. Já você pensa da seguinte forma: vale a pena eu me juntar com os mafiosos que roubam da população para eu ter minhas coisas, mesmo que isso seja imoral. Porra, cara. Vale a pena fazer parte do roubo legalizado? Irmão, vem cá. E uma empresa que ela contrata um trabalhador e ela lucra com o trabalho desse trabalhador, vale a pena fazer parte desse roubo? Do tempo do cara, da vida do cara, que ele está dedicando ali para poder gerar lucro para aquela empresa, para aquele empresário, para aquela indústria. Vale a pena fazer parte desse roubo legalizado? Porque isso é legalizado. Vale a pena? Irmão, não é uma questão de valer ou não valer a pena não, velho. O viajante tá na Disney. O viajante tá na Disney. É uma questão de sobrevivência, pai. Ninguém escolhe ter que é óbvio, e aí, porra, assim, o Estado, ele bota a mão no bolso do contribuinte, no bolso do cidadão, de diversas formas, tá. Tem muita coisa problemática na atuação do Estado ao gerir uma sociedade. Porém, o cara vai optar por não trabalhar no Estado como funcionário público, ou não trabalhar em uma empresa, ou não trabalhar numa indústria, porque ele não quer moralmente fazer parte daquilo por uma moral, ideal, essa coisa de um paladino vindo do céu com a roupa branca e brilhante pra não, porra, não fode meu. Que isso? A gente tem que sobreviver, irmão. Loucura é essa? Como é que como é que você como é que você levanta um absurdo desse de dizer que o funcionário público ele é moralmente inferior? Porra, velho. Como assim? Um policial é moralmente inferior a qualquer outra pessoa? Um professor é moralmente inferior a qualquer outra pessoa? Que loucura é essa que você tá falando, irmão? O que você tá falando não tem o menor sentido. Deixa eu colocar aqui o vídeo. Quando você fala que vale a pena participar do roubo legalizado, se juntar com os mafiosos, porque assim você se tornará um escravo gold, beleza. Isso realmente faz sentido, você realmente está acima de muitos, só que moralmente você é inferior. Você é moralmente inferior a qualquer cara que trabalha no pior trabalho do Brasil. Sei lá, se o cara Agora imagine, o cara trabalha arriscando a vida dele e, na visão do viajante, esse cara é moralmente inferior a qualquer outro trabalhador. Veja, de onde vem essa noção de moral do viajante para poder falar um absurdo desse? Oxi, não tem o menor sentido. Oxi. trabalha como empacotador de supermercado, aquele cara é moralmente superior a você, porque ele não faz parte do problema e você faz. Isso é um problema moral, mas realmente, nesse argumento você tá certo. Você faz parte do problema. E aqui, o argumento é moral, mas moralmente falando, você é capaz de me refutar nisso? Não, espera aí, cara. Moralmente falando, seu argumento não tem qualquer sentido, viajante. Moralmente falando. Não. Resumo da ópera. O Estado conseguiu o que ele tanto queria. Milhares de pessoas desiludidas com a CLT, que o próprio criou, e impedidas de empreender em negócios físicos. Você sabe que a CLT, o Estado cria, ali com Getúlio Vargas, por conta de uma pressão popular. Os trabalhadores não tinham direito a salário mínimo, não tinham direito a férias, não tinham direito a nenhum tipo de benefício. O Brasil estava recém-saído da escravidão e os trabalhadores fizeram diversas greves, foram várias lutas para poder ter uma um conjunto de leis que desse o mínimo para o trabalhador. Você sabe disso, né? Você sabe que não foi o Estado
quer dizer, que você fala o Estado como se fosse um indivíduo, né, o Estado acordou e falou: "Ó, oi, bom dia, eu sou o Estado, hoje eu vou dar a CLT para os trabalhadores do Brasil". Não, foi um gestor específico do Estado, Getúlio Vargas, que ele faz, junto com o Ministério do Trabalho, a consolidação das leis trabalhistas, porém é resultado de uma pressão que ele já sofria, ele e os governos anteriores, não é do nada. Pois é praticamente impossível você ter lucro numa operação física hoje. Ou seja, o Estado destruiu o empreendedorismo, o Estado destruiu a relação de função. O Estado não destruiu o quem destrói o empreendedorismo no Brasil não é o Estado, quem destrói são os bancos, com a taxa de juros altíssima do jeito que é. Vale a pena você fazer um empréstimo para abrir uma empresa no Brasil? Óbvio que não. Vale a pena você colocar o dinheiro para render. É isso que vale a pena. Ah, mas o governo, o Estado, ele pode baixar a taxa de juros. Ah, pode. E o Banco Central? Ele é o quê? Vinculado diretamente ao Estado? Ou agora é uma entidade independente, autônoma? Para, o Estado não é tão malvadão assim como você tá falando, não, cara. Funcionário ou empregador, criando a CLT. E hoje em dia só existe uma opção. Qual que é a opção? Ser cadelinha do Estado. A única opção hoje em dia, na cabeça dessas pessoas, é fazer parte do problema. Ou Ser cadelinha do Estado, velho, porra é essa? seja, essas pessoas são moralmente inferiores. Funcionário público é moralmente inferior. Não, cara, ó, eu respeito o viajante, tudo que você falou, apesar de discordar, mas esse ponto específico eu não respeito não, cara. Você falou merda assim grandão. Mas dito isso, ainda existe um caminho, que eu falo aqui no canal. Você ainda pode prestar serviços ou trabalhar no digital. Massa, você sobrou ou você fazer dancinha no TikTok ou você ser pedreiro. Massa, muito bom, cara. Muito bom. Brincadeira, tô gastando, tô gastando. Então, é é engraçado ver o viajante falando do Estado, porque parece que é o que eu tinha falado, né, parece que ele tá falando que é uma pessoa, o Estado. Ah, não. Você pode prestar serviços como ser pedreiro, jardineiro, trabalhar com refrigeração, conserto de celular. Tá? Você pode fazer tudo isso. Inclusive, veja o vídeo do Johan. E eu ainda vou falar do Johan nesse canal. Afinal, o Johan é dos meus. Vai lá ver o vídeo do Johan sobre Senai Pio. Tá? Qualquer pessoa que faz Senai Pio é moralmente É, e eu vou criar um vídeo sobre concurso Pio. Falando sério, eu acho que essa ideia do Senai de fazer curso técnico é uma ideia boa mesmo. Sempre achei interessante, não acredito que o ensino superior é a única alternativa, não. Acho que tem outras sim. superior a qualquer funcionário público. Você tem a prestação de serviço e você também tem os trabalhos digitais, edição de vídeo, criação de conteúdo, e qualquer outro tipo de trabalho que você faça pela internet, tá? Essas são as duas únicas coisas que eu faria. Hoje em dia, inclusive, eu faço uma delas, beleza? Então quer dizer que quem não faz uma dessas duas coisas é moralmente inferior. É isso, viajante? Que isso, cara? Tá louco. Eu poderia estar prestando para concurso público? Poderia, diploma. Eu tenho diploma de curso superior. Por que eu não faço? Não, pra fazer concurso público não é só ter diploma não, viu, irmão. Porra, é uma estrada muito maior, inclusive não precisa nem ter diploma. Tá mal informado sobre concurso. Eu acho moralmente errado, beleza? Se você não tem nenhum problema com tudo isso que eu falei, se você acha que vale a pena, cara, tá tranquilo. Aqui no meu canal eu só dou a minha opinião. Se você ficou bravo, é porque de alguma forma o que eu falei é verdade. E te incomoda. Não, não é que é verdade. É que em alguns momentos você falou coisas que eu discordo e, enfim, eu apresentei minha discordância. Nesse momento específico você falou muita merda, você falou coisas que não tem nem o menor sentido para eu discordar. Assim, eu não sei de onde você tirou essa ideia de moralidade, dentro de como funciona a sociedade, né, onde há exploração do trabalho por empresas e o Estado, e aí eu concordo com você que ele explora o cidadão com imposto, etcétera, mas daí dizer que quem trabalha no Estado é moralmente inferior, pra mim, enfim, essa daí foi uma bola fora, gigantesca. Incomodou. O cara irrelevante não é xingado por ninguém. Ninguém tem raiva do irrelevante. Eu acho que eu não te xinguei aqui não, só xinguei as ideias, falei que você falou merda e tal, mas não te xinguei não.
Ninguém tem raiva de quem fala algo que não faz sentido. Também não tenho raiva de você, mas não tem sentido o que você falou. Se você ficou magoado de alguma forma, é porque talvez eu tenha razão, mas eu faço um desafio com você. Vixe, ele vai botar um vídeo de Ryan. Deixa eu deixa eu ver aqui o que mais ainda eu tenho pra falar. Espero que esse vídeo não fique muito grande. Porra, onde é que você foi parar, caralho? Isso. Bem, então é isso, viajante. O concurso ele não precisa ser o fim do caminho não, irmão. Ele pode ser o início. E desse início, dando condições para o cara sobreviver com dignidade, ele pode fazer outras coisas e meter uma empresa, e ir para o digital, e ir para o Senaipio, como você falou, sei lá, foda-se, ele pode fazer diversos caminhos. O mais importante é sair da condição de miséria. Ah, pode sair gravando vídeo para o YouTube, não sei o quê. É, mas tem gente que a aptidão é sentar a bunda e estudar. Essa é a aptidão do cara. E depois que a vida estiver minimamente confortável, ele vai desenvolver outras aptidões, mas bater no concurso da forma que você bateu, eu acho que é um caminho equivocado. Para quem ficou até aqui, esse é o canal do Malcaviano. Irei gravar outros vídeos nas próximas semanas. Não mais, acredito, refutando o viajante, mas completamente inspirado no viajante. Obrigado, viajante. Apesar de discordar frontalmente de você, quero dizer que eu admiro seu trabalho, sua coragem de colocar suas ideias para o mundo, inclusive algumas ideias que são bem complicadas ideologicamente, mas você foi um incentivo muito grande para eu começar esse canal. Não pretendo parar, a não ser que ele fique flopado aí por, sei lá, por uns 3, 4 meses, aí haja paciência, né? Ficar 4 meses gravando vídeo e não ter o mínimo de atenção é tipo, foda-se, vou fazer outra coisa da minha vida. Mas, super indica aí o YouTube Sem Mimimi. Não tô achando que esse vídeo vai ter audiência não, mas vai que uma ou duas pessoas que ficaram até o final, que queiram produzir conteúdo dark e seguir essa lógica que o viajante colocou de criar vídeo pra internet, o YouTube Sem Mimimi é foda pra caralho. Valeu.